Então nós vamos ver algumas coisas rápidas para você entender como que você pode concluir a obra parada na sua vida, ou as obras paradas, seja onde for. Não importa se o problema é antigo, se o problema é desde que nasceu, se o problema é grave ou pior de todo, nada disso interessa. A única coisa que interessa é seguir a direção de Deus, isso que vai resolver. Então ouça com muita atenção, essas pessoas só para mostrar isso. Porque está escrito que para Deus, um dia é como 1000 anos. 1000 anos como um dia. Deus não tem dificuldade, Deus não tem problema de tempo. Deus não tem problema com o problema de Deus somos nós. Nós somos o problema de Deus. Você vai entender na palavra. Se nós deixarmos de ser o problema de Deus, o problema da nossa vida é resolvido rapidamente. O detalhe, você percebe, a senhora 15 anos para alugar o imóvel dela, excelente, e não conseguia. A outra 10 anos doente. A senhora, quantos anos lutou pelo pai? 3 anos. E já estava desenganado pelos médicos, 2 tumores já muito grandes. A outra senhora, o senhor da causa na justiça, 2 anos. Esses anos que eles relataram, foi dentro da igreja. Dentro da igreja. Pessoas que estavam dentro da igreja, trouxeram um problema. Você vem à igreja crendo que você vai resolver o problema. Sim ou não? Você vai resolver. Aí a pessoa chega e fica 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 10, e o problema não se resolve, piora. Faz corrente, faz campanha, faz voto, faz fogueira santa, faz tudo que tem que ser feito e não resolve. Até o momento que a pessoa cai o entendimento, que é o que nós vamos falar aqui hoje. Quando cai o entendimento, o pai piorando e chegando à morte. 3 meses, os 2 tumores desapareceram, o médico não sabe falar. E você viu os outros casos, 1 semana, 3 semanas. Olha essa senhora. Qual o nome da senhora? Lilian. Dona Lilian. E eu venho há algum tempo já lutando, perseverando nas correntes. E o que me chamou a atenção mesmo foi algo assim, venho ouvindo a palavra do Senhor. Aí, um dia, eu resolvi obedecer. Que eu estava fazendo corrente e tudo. Aí, algo naquele dia que o pastor falou diferente, eu obedeci. E o quanto é importante o voto. O voto é importante. E meu irmão, ele está aqui através de um voto que eu fiz verdadeiro. Porque eu vinha dando oferta, fazendo nada, e ele do mesmo jeito, e eu revoltada. Eu não aguento mais. Aí naquele dia aquela palavra foi diferente. E eu obedeci. No dia que eu entreguei meu voto no altar, demorou umas 3 semanas. Aí ele voltou. A senhora estava lutando por ele quanto tempo? Muito tempo. Mais ou menos? 1 ano. 1 ano? Não vendo resultados? Não. Quando seguiu... Cada vez mais ficava pior. Eu falei, misericórdia, o que é isso? Quando a senhora seguiu a direção de uma palavra... Foi. 3 semanas... Foi. A senhora venceu a batalha? Venci. E qual era o problema dele? Ele tinha vício, bebia, fumava e jogava. Ele tinha um inferno, um jogo que, meu Deus, a vida é destruída. E agora, senhor, como está? Transformado, né? Tem mais ou menos 1 mês e 2 semanas que eu estou vindo, né? Eu fui liberto dos vícios, fumava 2 carteiras de cigarro por dia. Bebia todos os dias e bebia até forte uísque. Jogo, era muito viciado nesse jogo que devia muito, não conseguia pagar e pensava até em vender o carro para pagar a dívida de jogo de bicho. E eu fui liberto de tudo isso. Quer dizer, o senhor firmou um pacto aqui. Obedecendo. E sempre ouvindo a palavra do Senhor. O senhor sempre fala que a gente tem que obedecer, fazer do jeito que o Senhor fala.
E eu fui fazendo, do jeito que em todas as reuniões que o senhor faz, e eu fui, já tem um mês e 2 semanas. Amém. Então, e ele está vindo quarta, domingo, sexta. Mas a irmã lutou quanto tempo? Mais de 1 ano. O que estava acontecendo? Piorando. Então é possível você estar dentro da igreja, você fazer tudo que tem que ser feito, questão de campanha, de voto, propósito, a peça de roupa, e piorar. É possível piorar. E você até perder, ser destruído. Por quê? Como nós temos procurado explicar, tudo na nossa vida depende do quê? Depende do quê? Do quê? Fé é obediência à palavra de Deus. Quem não obedece à palavra não tem fé. Fé não é emoção, fé não é sentimento, fé não é religião, fé é obediência à palavra. Eu creio, o que é fé? Certeza do que está escrito. Então, se o que está escrito, eu creio que é verdade, por que eu não vou obedecer? Se eu não obedeço é porque eu não creio que é verdade. Se eu não obedeço tudo ou algumas coisas, é porque eu não creio que aquilo seja verdade. Porque se eu creio que é verdade, eu vou obedecer. Sim ou não? Então, às vezes, as pessoas elas aprendem a fazer o básico. Porque todos os testemunhos dizem, fiz corrente, fiz campanha, fiz voto, fiz propósito, fiz fogueira santa. Sim ou não? Isso é mais fácil. Isso aí é o mais fácil. Então, a pessoa que não presta atenção no que a gente ensina, então ela pega o mais fácil. Então, a corrente que a pessoa disse que fez, o propósito que ela disse que fez, a pessoa começa a fazer. Mas isso, sem a obediência à palavra, se torna religiosidade. E a religiosidade não muda nada, a religião não pode mudar nada. Mães que estão aqui sofrendo hoje. Hoje pode ser o último dia do seu sofrimento. No próximo dia das mães, sua família pode estar aqui reunida. Se você fizer o que tem que ser feito, baseado na palavra. Então, tudo aquilo que é poderoso, jejum, oração, campanha, voto, propósito, tudo que é poderoso, traz um efeito real para a sua vida, quando você faz isso, apoiado na palavra. Se você fizer porque o outro fez, não vai dar certo para você. Você tem que fazer apoiado na palavra, confiando naquilo que Deus falou. Então entenda bem isso, vamos tentar deixar o mais claro possível, para você pôr isso em prática, para que nesses 84 dias que faltam para a conclusão do solo, tudo se conclua na sua vida também. Aí entra agora o problema, principalmente de mães, de família. Então tem aquela pessoa que ela não faz o que o mundo faz na corrupção, mentira, esquema, sujeira, pecado. Mas ela faz o que o mundo faz, lutando pela família. Briga, se desespera, se descabela, quer ficar convencendo o familiar que tem demônio, quer vir para a igreja. Está do mesmo jeito. Nós não podemos fazer o que as outras pessoas fazem, que não vivem pela fé. Fazer o que Deus ensina é muito mais difícil, mas funciona. É a única coisa que muda, que transforma a vida. Então são várias pessoas, e eu vou começar a explorar mais família, justamente porque é mais difícil você ver o filho nas drogas, bebendo, brigando, não te respeitando, aquilo tudo que nós temos falado, e você não querer agir como pai, de se impor, ou brigar, ou fazer o que tiver que fazer, ou ficar chorando. Isso é muito difícil. Confiar em Deus. Porque uma coisa é você ensinar seu filho, uma coisa é você ensinar seu filho a te respeitar, outra coisa é quando o filho já está perdido, está endemoniado, está usando droga, está se mutilando, está com depressão, está com demônio, que hoje está acontecendo com as crianças.
Hoje as crianças estão sendo atingidas pelo diabo. E você tem que ficar atento. O que seus filhos estudam? O que está lá na lição do dia? O que eles aprenderam todo dia? O que eles estão vendo? O que estão assistindo? Você tem que ficar atento a tudo, porque o diabo está atingindo. Quarta-feira eu mostrei. Põe de novo aí, por favor. Quarta-feira, mais um caso. Você já viu que nós já vimos aqui várias crianças em grupos de 10, 12, 20, indo para o banheiro, em vários estados para se mutilar, em grupo. Vimos o sujeito que foi preso aqui na Asa Sul, que ia fazer um massacre em uma escola aí, que a polícia prendeu. Olha só, quarta-feira agora, Asa Norte, alunos de escola particular em grupo de zap. Vontade de dar? Esse grupo de alunos empurrou esse garoto, caiu, feriu a cabeça, e quando foram lá, não sei quem que pegou o celular de um deles, e no celular, foi o pai, tinha um grupo de zap entre eles. Põe lá a próxima. O que estava escrito no grupo de zap? Assustado e desesperado, o pai do aluno foi até a escola, pois já tinha conhecimento do conteúdo publicado pelos estudantes no grupo. Mensagens como: vontade de dar uma facada. E cadê as armas que você prometeu? Eu quero me matar. Crianças de 10 e 11 anos. Todas 10 e 11 anos. Olha aí, como que o diabo está avançando e nós não podemos ficar brincando de fé. Não brinque de fé, não brinque de ser de Deus, porque senão nós vamos sofrer as consequências. Então só um parênteses, você tem que investir nos seus filhos, na vida espiritual dos seus filhos. Mas enfim, voltando aqui, por favor. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão. Então você quer que tudo seja acrescentado na sua vida? Em primeiro lugar, o reino de Deus, ser de Deus, ter o Espírito Santo e a justiça do reino de Deus. Eu não posso ser de Deus se eu não pratico a justiça do reino de Deus. Se a minha justiça é a justiça do mundo, que é falha, distorcida, é podre. A justiça do mundo é assim: todo mundo faz, todo mundo é igual, eu que não faça para ver, não sou bobo, ninguém manda em mim, fez, levou, pago na moeda. Essa é a justiça do mundo. A justiça de Deus é outra. Então se eu quero que Deus conclua as obras na minha vida que eu tenho, e a obra dele na minha vida, ele tem que ser o primeiro. Eu não posso ficar só apoiado em corrente, campanha. É no meu relacionamento com Deus. Eu tenho que buscar a Deus mais do que qualquer bênção que eu precise, milagre que eu necessite, sonho que eu tenha para realizar. Ele tem que ser o meu sonho. Ele tem que ser o meu maior milagre. Ele tem que ser o que eu mais necessito na vida. Porque sem o Espírito Santo não há vida, não há paz, não há nada. Sexta-feira nós começamos a falar. Porque necessitais de quê? Paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar. Então vamos lá, para resumir, para encerrar. Está ficando claro? Se eu não fizer a vontade de Deus, eu alcanço a promessa? Aí. Você acha que a vontade de Deus é você ficar na igreja fazendo campanha corrente, orando, jejuando? Você acha que é isso a vontade de Deus? Não. Vocês são práticas da fé. Práticas da fé, armas da fé. A vontade de Deus diz respeito a Ele, a pensar como Ele, a agir como Ele quer que eu haja, ser quem Ele quer que eu seja, crer nele em todos os momentos. Então, se a pessoa está fazendo tudo, mas ela não está priorizando e fazendo tudo para mostrar a Deus esse relacionamento, não vai funcionar. Não vai dar certo. Tende necessidade de paciência para que depois, você não pode querer alcançar antes. Vai cair do céu uma mágica. Não. Primeiro eu vou fazer a vontade de Deus. Aí eu vou alcançar a promessa. Agora, o interessante, que na sexta-feira eu estava falando, que ele fala, tende necessidade de quê? Estou lá atrás ainda. Necessitais de quê? A paciência é uma necessidade.
Eu estava explicando sexta-feira que a Bíblia foi escrita no hebraico e no grego. Então muita coisa que quando vem para o português, o significado não é o mesmo. Não é o mesmo da língua do Senhor Jesus, dos apóstolos. Paciência no Brasil é o quê? Calma. Deixa para lá, aguenta, não esquenta não. Sim ou não? Relaxa. Mas a paciência na linguagem do Senhor Jesus, que significa paciência no hebraico? O primeiro é o pulmone, traduzida como resistência, firmeza e fortaleza em circunstâncias irreversíveis. Você quer concluir todas as obras na sua vida? Junto com o solo sagrado? Eu e você temos que ter firmeza. Firmeza. E diante daqueles problemas que são irreversíveis, não tem solução. Diante desses problemas, eu continuo firme na promessa. Não tem solução para mim, para o homem, para o mundo, tem para o meu Deus. Então eu continuo fazendo a vontade. Por que às vezes a pessoa desanima de fazer a vontade de Deus? Porque se levantam problemas e ela não tem firmeza, ela desanima. Sim ou não? Aí ela para também com a corrente, para com a campanha, para de orar. Ela vai parando as outras coisas. Por quê? Porque ela não tem firmeza na palavra. Ela não tem firmeza de fé. Ela não tem a paciência determinada que é, seja firme. Não vai falhar, Deus não falha. A igreja falha, o homem, todo mundo falha. Deus não falha. Então ela não consegue ter essa firmeza de fé e fortaleza. Ela não consegue ser uma fortaleza, ou seja, haja o que houver, nada abala. Ela continua firmada, olhando para o Senhor Jesus, cumprindo a palavra de Deus. Então quando ela faz isso, ela está fazendo o quê? Tá. E quando ela tem paciência, ela está fazendo o quê? A vontade de Deus. Quem está pedindo que eu tenha resistência, seja uma fortaleza, fique firme? Quem está pedindo? Então fazer isso é fazer o quê? A vontade de Deus. Está dando para pegar o Espírito? O segundo significado, macrotúmia, significa ter espírito paciencioso, ou que não perde o ânimo. Então não tem nada e não tem ninguém que me faça desanimar. Agora, é claro, para você viver esse tipo de fé, você precisa do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, você tem que gemer. Você tem que, é como pegar você e passar no moedor de cana. Você tem que se moer para você conseguir ser firme, ter essa fortaleza. Agora, com o Espírito Santo é outra história. Por isso que o Espírito Santo é o mais importante. Então, para encerrar, deu para ficar claro? Por isso, o Senhor Jesus Cristo disse, Estevão aqui, quando ele estava sendo afrontado pelos religiosos, no meio do que ele estava falando, ele disse, falando de Israel, do passado, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram. E aonde? Tornaram o Egito. Ou seja, o corpo deles estava indo para onde? Para a terra prometida. Mas o coração voltou para a escravidão. Então, às vezes, o corpo dela está na igreja. O corpo está na igreja, o corpo vem para a igreja. Mas o coração dela ainda está na escravidão. Que é o coração que não luta contra o medo, não luta contra a dúvida, não luta contra a ansiedade, não luta contra tudo que é contra a fé. O coração dela ainda fica chorando, desanimado, não posso, não consigo, não vai dar, não tem jeito, está piorando, Deus não olha para mim. O coração dela continua o coração escravo, o coração do mundo. Só o corpo dela está indo para a igreja. Então, espiritualmente, de repente você está, fisicamente, você está avançando, mas espiritualmente você está lá retrocedendo. Não tem como vencer. Pensa nisso, pessoal. Nós temos Deus que é corpo, alma e espírito.
que nós venhamos servi-lo de todo o coração, todo o entendimento, é com todas as forças. Todas as forças. Você viu a senhora falando aqui semana passada, da filha dela, que com 10 anos começou a beber, se prostituir com homem, mulher, se cortar, depois tentou se matar, queria matar a mãe. 4 anos, o que ela fazia? Chorava, o coração dela, ela estava dentro da igreja, ela fazia tudo, quer dizer, no mínimo 8 fogueiras santas, campanha mais poderosa que tem, mas não surtia efeito nenhum, piorava. Porque ela estava com o corpo vindo para a igreja, mas o coração ainda era do mundo. Porque como que as pessoas no mundo fazem? Choram, se matam, se desesperam. Ah, Deus não está olhando, Deus não está vendo. Senhor, cadê? Por quê? Misericórdia. Está dando para entender? Quando ela entendeu isso, lembra que ela falou semana passada? Eu entendi, eu falei, meu Deus, a minha filha agora é tua, eu coloco no altar. Acabou. A filha se cortava, não chorava mais, ela ia lá e ajudava. A filha diz, eu fazia de tudo para brigar com ela. Ela olhava para mim e sorria, não brigava mais. Quer dizer, a mãe começou a andar para frente, corpo, alma e espírito. O corpo dela estava na igreja, mas o coração e a mente também estavam na fé. 3 meses a filha dela mudou. Eu sei que tem gente que me ouve falar isso e já chora, meu Deus do céu, bispo do céu, como que eu vou conseguir fazer isso? Quando você se conscientizar de que isso vem de Deus e isso muda a sua vida. Toda mudança vem da consciência, do entendimento, não vem do coração. Se você quiser ter vontade, que o teu coração faça o que o teu coração deixe, seu coração nunca vai deixar você fazer isso. Nunca. Nosso coração nunca vai permitir. Aí de novo, você vê que uma coisa encaixa a outra. Por favor. Não adianta perseverar nas campanhas, correntes, propósitos, fogueira santa, orações, etc. Se não perseverar onde? Que termina com o que disse o Senhor Jesus. Nós temos repetido enfaticamente. E não sede conformados, aí Paulo ainda, não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso. É aqui que tem que mudar. Eu vou parar de fazer como todo mundo, ou como eu fiz. Eu vou parar de agir como mãe, como pai. Eu vou agir como uma pessoa de Deus. Eu vou obedecer. Eu vou sacrificar o meu coração. Eu vou crer. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fique de pé, por favor. E aí o Senhor Jesus disse: e não duvidar em seu... Aí, pessoal, isso é pensamento da Igreja Universal? Aí, não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Então, quando é que nós agradamos a Deus? Uma das formas de agradar a Deus, quando no coração nós não duvidamos, quando não permitimos que o nosso coração humano mande em nós. Nós submetemos o coração à mente, à transformação da mente. Se Deus falou assim, é assim que vai ser. Se é assim que está escrito, é assim que eu vou fazer. Eu não concordo, eu não aceito, eu não aprendi assim, mas está na Bíblia, está escrito, então é assim que eu vou fazer. Você toma o controle do seu coração, o controle da sua vida e o entrega a Deus. Vai ser do seu jeito, meu Deus. Do jeito que o Senhor ensina. Então, quando você faz isso, você vai para frente, corpo, alma e espírito. Então, tudo que estiver parado na sua vida, pode prestar atenção. O coração está te atrapalhando de alguma forma. Ou volta e meia vem uma dúvida, vem um será. E aí você para e fica ali pensando, começa a fazer contas, começa a olhar para o calendário. Alguma coisa, em alguma situação, teu coração e os pensamentos do mundo, do diabo, estão te traindo. Aí só você pode descobrir. Só você pode descobrir o que é que te enfraquece. O que é que no coração faz você voltar para a escravidão. Quando Deus olha aqui, Ele só vê o seu corpo aqui, não vê você. E se você vasculhar a sua mente, se você olhar para dentro de você com verdade, Deus vai mostrar. Meu Deus, eu quero. É só você pedir com sinceridade.
Ele vai mostrar. E nesses 84 dias, o que tiver parado vai ser concluído. Porque Deus prometeu assim. Se não duvidar no coração, o que você disser vai acontecer. Então, o que você disse, essa obra vai se concluir. Se você não duvidar no coração, ela vai concluir. Por que Jesus falou e não duvidar no coração? Porque Ele sabe que nós somos bombardeados a todo momento por pensamentos, sentimentos e notícias que querem nos fazer duvidar. Não é duvidar de Deus, não. É duvidar da gente, da situação. Será que eu vou conseguir? Será que vai? Então, vem cá, pastores, por favor. Fica ali, pastor Christian. E o que é os outros aqui? Meu Deus. Pode concluir? Está ficando claro? É assim. Você... E mais aí. Os seus problemas... Não achava que era problema, né? Vem correndo. Você, os seus problemas e Deus. Então a pessoa ela fica dividida entre Deus e os problemas. Preocupada com Deus. Se ela pudesse ver pessoalmente, ela ia, meu Deus, o senhor vai fazer mesmo? Meu Deus, mas ele bebeu mais do que ontem. Mas hoje estava pior que ontem, mas não dormiu em casa. Ah, meu Deus, misericórdia, vai acontecer. Meu Deus, onde está agora? O outro tempo, ela gasta com os problemas. Meu Deus, mas é muito difícil, é muito problema. Está pior do que ontem. O que eu faço da minha vida? Como que eu vou resolver isso? Como que eu vou pagar essa dívida? Como? Então a pessoa fica lá e cá. Ela gasta o tempo dela entre Deus, às vezes vindo à igreja, ouvindo a palavra, mas não entra. E aí, será que vai dar certo? Será que eu mereço? E, olhando para o problema e vendo que não dá para resolver. Então o que Deus quer falar com isso? Que é o que Caleb falou para o povo, nós lemos semana passada. Quando todos diziam, não podemos, não dá. E Caleb disse, Deus falou que dá. Se Ele se agradar de nós, Ele nos vai fazer entrar lá. Então, eu tenho que parar de focar Deus, parar de focar o problema. Eu tenho que focar em mim. Focar em Deus no sentido de ficar preocupado com a parte dEle. Vai fazer ou não vai? Está fazendo ou não? Por que está demorando? Meu Deus. Pare de se preocupar com Deus, porque Ele não é homem, Ele não falha, Ele tem caráter, Ele prometeu. O que eu estou falando aqui para você não é promessa de homem, de ministério, de igreja, de Deus. E pare de se preocupar com o problema. Você não tem como resolver o problema. Foque em você. Se você se preocupar com você, em todas as vezes que o diabo quiser mostrar o problema, a situação, você se preocupar, não vou duvidar. Eu vou confiar na palavra, não vou me entregar, não vou chorar, não vou brigar. Enfim, ir resistindo pensamentos e sentimentos. Meu Deus, eu confio em Ti. Ainda que o coração está doendo, está sentindo fraqueza, não quero nem saber, é aqui, meu Deus. Meu coração está querendo que eu chore, mas aqui, eu quero crer no Senhor. O Senhor é Deus, eu vou praticar. Então você esquece o problema, você esquece a parte que Deus tem que fazer e foca em você. Porque aí você vai agradar a Deus. Deus vai olhar para você e vai ver você sendo resistente, sendo uma fortaleza, não aceitando as dúvidas, medo. Ele vê você lutando para confiar nele. Então aí, os problemas, Ele que vai resolver. Poxa vida, meu Deus, tem misericórdia. Deu para entender isso, gente? Tire os olhos dos problemas. Ah, bispo, o problema está dentro de casa. Eu sei, tem gente que a luta é muito grande. Mas passe a enxergar o resultado final. Passe a enxergar o resultado final. Então eu quero fazer uma oração por você que quer entregar a sua vida para Deus de verdade. Porque de repente até hoje você não entendeu isso. Você nunca entregou a vida para Deus. Você vem à igreja, você faz corrente, campanha, você gosta, já teve resultados.
Você, não, agora eu estou aqui, bispo, eu faço parte aqui da igreja, fisicamente, mas você ainda não se batizou, quer dizer, você não creu na palavra. Quem falou foi o próprio Senhor Jesus. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Mas você não crê. Porque você não crê, você não se batizou. Talvez porque você pensa que se batizar nas águas é se tornar membro de igreja. Outro erro que as religiões criaram. Nunca, jamais, em tempo algum, a Bíblia menciona batismo nas águas a se tornar membro de igreja. Jamais. Batismo nas águas é matar a velha criatura, sepultar o passado e nascer para Jesus. Você passa a ser membro do corpo de Cristo. Claro que você tem que ter uma igreja para congregar, mas não é você um ritual de passagem para mudar de religião ou ser de uma igreja. Não, é uma entrega real ao Senhor Jesus, que se você não entregar, você está condenado ao inferno. Está escrito. Se você não se batizar para ser perdoado dos seus pecados, reconhecendo os seus pecados, se arrependendo, abandonando, para começar uma vida com Cristo, como falamos aqui, em todos os aspectos, você está condenado. Você está no inferno. Se você morre hoje, está no inferno. Jesus volta hoje, você fica. Mas você gosta da igreja, mas você ainda não crê na palavra de Jesus. Então, de repente, você está aqui, e muitas das coisas que nós falamos, você, não é para mim. Não é para mim. Boa ideia. Quando eu tiver vontade, quando eu sentir no coração. Não, as coisas de Deus não são para sentir vontade no coração, não. Elas são para ser decididas. Eu quero Deus, eu não quero Deus. Eu quero ser salvo, eu quero ir para o inferno. Eu quero ser a própria bênção, eu quero só algumas bênçãos por meio da fé. Então você que quer decidir, você não quer viver só essa fé no sentido de conquistar, você quer entregar toda a sua vida para o Senhor Jesus. Toda a sua vida para Deus. Para Ele transformar você em uma nova pessoa, nova criatura. Encher você do Espírito dEle. Se você quiser, feche os seus olhos, por favor.